É muito foda. Aqui, amor, estou lá, já estou enviando agora no grupo do Zap. Por favor, quem puder me ver na quarta terá o mesmo destino feliz. Diamandinha Lima. Não é não, Rafa? Arrasou 960, hein? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchauzinho. Boa aula para vocês. Boa noite, meus amigos e amigas. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Não, professor, estamos muito mal. Tranquilo aqui. Tranquilo, tranquilo? Sim, com você, Rafa. Tranquilo. Fizemos aí 7 de setembro, vocês estão vendo o que está acontecendo, né? Só as pérolas. Só as pérolas. Ainda bem que a gente fez a independência antes do processo. Vamos lá? Pessoal, a Nath começou com vocês uma atividade de PowerPoint em que ela estava discutindo sobre questões, correto? E aí, a gente tinha feito um trabalho com charges. Tranquilo? Só que a Nath é a única pessoa que tem o PowerPoint. Então, eu ia continuar ele agora, e eu fiquei conferindo aqui, e eu não achei o PowerPoint que a Nath me mandou. Eu não sei se fui eu que perdi, ou se ficou com ela só, e no dia foi ela que apresentando, e a gente ia conversando. E aí, eu não sei o que aconteceu, enfim. Eu estou procurando aqui enlouquecido, para a gente poder continuar e discutir sobre situação econômica, né? Sobre Brasil e como que aquelas charges funcionam, quais elementos você tem que se atentar. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que eu acho que é só a Nath que tem isso daí. Mas está tudo bem, a gente continua com o nosso conteúdo. E na próxima semana a gente faz isso. Domingão agora vocês têm o simulado de humanas, correto? Ou estou falando besteira? Não, esse domingo. Domingo passado não deu. Aí vocês vão lá, vão arrasar, obviamente, tá bom? Porque vocês são muito de boa, muito de boa. Vocês já estão super ultra mega preparados. Tô até com medo da matéria já tá velha. Porque eu estava pensando naquele momento ali antes, né? Só de Brasil Colônia e tal. Então não achei. A gente faz essa atividade aí, a gente faz os exercícios, eu vou mandando. Isso é importante, beleza? Vou retomar aqui da onde que eu parei, pessoal. E aí a gente vai conversando aí, tá? Queria ouvir vocês também mais. Às vezes eu fico falando, achando que eu falo demais, que eu ouço pouco vocês. Se vocês quiserem falar qualquer coisa comigo, se quiserem perguntar qualquer coisa, pessoal, fiquem livres, viu? Vocês querem falar? Pessoal, só não deixa o microfone aberto toda hora que eu tô comendo pipoca e tá fazendo barulho. Ô Gui, relaxa, não tem problema não. Eu só fiquei pensando assim, Gui, que se não é, assim, se vocês não querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, e só eu fico falando enlouquecidamente, e às vezes não dou espaço para vocês e tal, fica naquele modo palestrinha eterno, sabe? Então, se vocês quiserem falar qualquer coisa, perguntar qualquer coisa de conteúdo, pessoal, vocês podem me falar, tá bom? Mesmo que não seja do nosso conteúdo desse momento. Oi, Amandinha. Você acha real aquele tanto de bolsonarista no 7 de setembro? Ou era falso? Eu acho que é Eu verdade. achei muito falso. Então, deve ter dado uns 80 mil, né? Mas eles estavam pagando ônibus e R$ 100 para quem fosse, Amandinha. Aí, Amandinha, eu vou ter que abrir meu coração aqui. Mas eu vou continuar fazendo. Então, quando eu era mais novo, eu estava lá para os 14 anos, eu já trabalhei para uns caras assim do mal, da política, assim. Ele pagava a gente, assim, pra gente ficar fazendo boca de urna. Não sei se vocês conheceram, mas vocês lembram do Orkut? Lembra? Eu já vi, já conheci, mas nunca usei. O Orkut foi assim, o primeiro Facebook da vida, assim, o primeiro o precursor Instagram. do Facebook, né? Assim, ele veio antes e tal, enfim. Então esse cara, que era um político, ainda é político de BH, ele passava lá no bairro, ele tinha uma sede lá, e ele pagava a gente, aí todo dia de tarde a gente ia pra lá, ele pagava no dia, só no dia, tipo assim, ele não pagava tipo a semana, ele pagava o dia, pra gente ficar mandando mensagem em comunidade do Orkut e mensagem no ICQ.
Então a gente ficava fazendo e-mail, mandava e-mail, só falando bem dele, detonando a outra galera. Então, gente, assim, ó, eu tô confessando, abrindo meu coração do fundo ali, falando que eu já fiz isso, assim, boca de urna, então, a galera pagava pra gente, tipo assim, ó, gente, vai parecer muito bobo agora, mas eles pagavam, tipo assim, R$ 10 pra gente ficar na porta da escola distribuindo santinho e correndo da polícia, é claro, porque, né, era proibido. Então, Amandinha, quando aparece dinheiro no meio do caminho, minha filha, eu já fui para comício só para comer. Porque, assim, não é da época de vocês também, mas tinha uma época aqui em BH que era liberado ter comício. E aí, quando os caras faziam comício, normalmente o cara fazia um carro de som, aqueles caminhão de som, o cara ficava em cima. E embaixo eles montavam tipo umas praças de serviço que servia comida de graça. Minha filha, eu já comi muito, muito assim. Então, quando eu vi essa notícia de que eles estavam pagando R$ 100 pra galera e ônibus, assim, gente, você tá lá. Você pode nem gostar do cara, nem ter votado nele. Mas R$ 100 no bolso e um passeio em Brasília, num feriadinho que você não tá fazendo nada, se não fosse calor de Brasília, filho, assim, na minha época da minha juventude, nossa, eu falei muito velho agora, né? Mas eu com uns 14 anos, eu juro que eu ia ser um desses bocoió que ia no meio do caminho, assim. Acho que pro Bolsonaro não, mas, assim, eu não Esse é o fiquei... negócio, né? É porque pra ele, eu não iria mesmo ganhando nisso, eu sentiria um peso enorme depois tendo que falar assim, que eu fui numa passeata dele aí. o do Bolsonaro é pesado, assim, né? Eu também É acho muito super pesado. errado quem foi assim. Mas, assim, vamos lá, né, gente? R$ 100 é o gás do mês. Então, tipo assim... Ou quase, né? O Depende gás do lugar, tá porque mais nem caro. 100 tá dando. Não, mas assim, imagina que o cara vira pra você e fala assim, Amandinha, eu vou te pagar R$ 100, nós vamos te pegar aqui na terça de manhã, você vai lá, não precisa fazer nada, só fica lá, tá bom? E de tarde a gente volta. Eu vou te dar R$ 100. Entendeu? Por isso que, assim, Entendi a lógica de quem foi, mas eu acho errado, porque também acho super errado. parece que não sabe quem que é a pessoa que eles estão indo. Assim, Amanda, ó, vou te falar. A gente chama isso, na sociologia, assim, de movimento, massa de manobra. O que é a massa de manobra? É quando você coloca uma galera ali na rua e você não sabe muito bem o que vai virar, então você tem que ir controlando o fluxo. E esse controlar o fluxo que é delicado. Então, por exemplo, tá? Eu acho que já deve ter acontecido com vocês, assim. Você tá de galera, um cara começa a fazer qualquer coisa errada e de repente vira o Huawei, assim, todo mundo já tá fazendo tanta coisa errada. Sabe, tipo assim, na escola, por exemplo. Vão matar a aula. Aí um cara matou a aula e aí depois vai de galera matando a aula, assim, sabe? Tipo assim, esse movimento que a gente chama de massa de manobra, essas massas que a gente usa para contornar as coisas. Por exemplo, como você poderia fazer na escola, né? O Gui que está no terceiro ano ali, não é, Gui? A Amanda Sim. também está no terceiro ano, Amandinha? Não, Não, eu já acabei. já acabou. Mas era tipo isso aqui. Imagina assim, tem uma galera ali na sala que está insatisfeita com o professor, porque ele fez qualquer coisa lá. Sei lá, ele foi grosseiro com o fulano. E aí, alguns alunos ali mobilizam a sala e aí eles meio que pressionam com que todo mundo faça uma greve de alunos. Sei lá, quando o cara chegar, todo mundo vira carteira. Entendeu? Tem gente que ela vai no embalo. Aí a gente chama de massa de manobra. O que tem acontecido muito é essa massa de manobra. Qual que é o problema dessa massa de manobra? Ela vai no fluxo. E esse ir no fluxo é o que permite algumas coisas muito delicadas, como foi o nazismo, por exemplo. Né? Tem uma galera que falou assim, o Hitler está lá no poder, beleza, deixa, virou o que ele virou. E aí quando você vira massa de manobra, você já está no meio do processo, e aí já não tem como sair, porque não tem outra opção, entendeu? Então essas pessoas que elas vão, elas não entendem que elas estão dando voz e força para algumas coisas muito graves, assim. Apesar de que, né, as últimas pesquisas mostram que o Bolsonaro ele tem um apoio fiel de 25% do seu eleitorado. Se a gente considerar isso no Brasil, a gente está falando aí de uns 20 milhões de pessoas. Tá bom? Então, assim, as últimas pesquisas dele, assim, é claro que a rejeição dele é muito alta, mas ele tem um apoio que é muito incondicional. Não, Amandinha, a gente vai, a gente vai superar isso, sabe? Vamos acreditar nesse processo. Então, lá no 7 de setembro, teve 80 mil pessoas. Assim, mais ou menos a estimativa da galera. 80 mil pessoas é muita gente. Só que 80 mil pessoas, gente, para o Brasil é nada. Sabe, tipo assim?
por exemplo, ou seja, a gente está falando de Belo Horizonte. Belo Horizonte, a vereadora mais votada de BH, ela teve 40 mil. Uma cidade, entendeu? Uma cidadezinha conseguiu juntar metade do que ele juntou do Brasil inteiro lá no 7 de setembro. Então, 80 mil pessoas não é deles, é que eles iam juntar ali 1 milhão. Se eles tivessem juntado 1 milhão, eu acho que a gente devia estar mais preocupado agora. Mas com 80 mil, 100 mil, não vai rolar. O que a gente tem que ficar preocupado, tá? E aí é muito pessoal da gente poder pensar, é como que a gente está militarizando essa massa de manobra. Então, quando eu tenho essa massa de manobra, e essa massa de manobra começa a receber a arma, começa a ganhar incentivo, e a coisa vai escalonando, aí começa a ficar muito perigoso. Aí a gente pode começar a se preocupar mesmo. Porque massa de manobra com arma é super perigoso. É super perigoso. Porque eles vão indo literalmente. Então alguém grita, de repente o cara atirou ali, não sabe o que aconteceu, e aí vira o caos total. Então, assim, aqui em BH, em 2013, a gente teve os protestos de 2013, etc e tal. Nesses protestos, na Antônio Carlos, por exemplo, isso aconteceu, na João Pinheiro também. A galera começou ali, aí um cara foi lá e falou assim, vamos quebrar essa concessionária. Aí um quebrou a concessionária. Aí juntou mais um. Aí as próximas concessionárias já foram galerões e quebrando concessionária. Na João Pinheiro foi banco, assim. Eles quebraram um banco lá embaixo. Vamos quebrar mais um. Quebrar. Aí, tipo assim, no primeiro foram 1. Aí, no segundo banco já foram uns 10. No terceiro já tinha uns 40 quebrando. É esse movimento da massa de manobra que é perigoso, assim, porque ela escalona muito fácil. Eu acho, espero e acredito que ele não vai conseguir essa mobilização. Tá, assim, tô aí chutando a vida, mas eu acho que não vai dar. Tá bom? Pessoal, eu também penso que também não vai dar certo, porque, tipo assim, o povo viu que teve uma aglomeração muito grande numa pandemia. A pessoa que é responsável pensa assim, pô, olha os caras que eles estão querendo eleger, não liga pra pandemia, tá fazendo aglomeração muito grande e dia de negócio, aí complica. É assim, mas assim, eles estão defendendo a qualquer custo, né, Nico? Mas uma coisa assim que eu acho que está pesando muito, 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 são as questões econômicas, né? Então, por exemplo, né, gente, assim, eu já falei isso pra você, já brinquei disso muito, assim, mas eu não compro carne aqui em casa, e eu tô achando meu sacolão super caro, assim, né, porque eu acabo comprando mais legume e tal, mas um legume é muito mais barato que uma carne. Então, assim, eu vou vendo ali, eu recebo lá da escola, ticket de alimentação, né, aquele cartão de alimentação. Antes, eu conseguia comprar muito mais coisas do que eu compro hoje. E quando eu tô falando antes, eu tô falando, tipo assim, no começo do ano. Então, eu acho que essa questão econômica é o que vai jogar tudo pro buraco, assim. Tudo pro buraco. Agora eu vou falar um negócio muito feio, mas eu acho que se nós não estivéssemos numa crise econômica tão forte, talvez a coisa estaria passando mais, não sei se sossegada, mas mais tranquila, assim. Eu posso estar muito errado. Mas essa questão econômica, assim, né? Eu tenho outros motivos pelos quais eu não gosto do presidente, não concordo, etc e tal. Ao mesmo tempo, eu conheço algumas pessoas que votaram nele, se arrependeram, e um dos pilares desse arrependimento é a questão econômica. Gente, não dá para comprar arroz. Assim. Arroz e feijão, eu fui comprar pipoca. Pipoca estava R$ 9 o pacote de pipoca. Eu assustei. E olha que eu acabei de contar para vocês que quando eu fazia coisas ilegais pro vereador ali de BH, ele pagava a gente R$ 10, assim, o dia trabalhado, assim. E quando foram 8 horas de trabalho. E com R$ 10 a gente fazia muita coisa. Era a época que eu mais tinha dinheiro na minha vida. Porque, assim, R$ 10 era um poder de compra muito grande. Perto do que ele é hoje, nem compara, gente. Então, refrigerante era R$ 1,50. R$ 1,50. Então, é 2 litros, etc. Então, assim, essa escalada econômica, para mim, é o que vai pegar. E acho que a gente está num buraco econômico muito grave. Quando a gente está zoando aí o botijão de gás, é isso, assim. Gente, botijão de gás passar de R$ 100 é uma loucura. A gente tem um salário mínimo de R$ 1.000. Não faz sentido ser 10% do salário mínimo. E olha que eu tô falando só do gás. 10% do salário mínimo é só o gás. Eu tô arredondando tudo porque eu não sei fazer conta direito, tá, gente? Vocês sabem disso, já contei, já falei. Então, assim, gente, eu tô bem preocupado com a questão econômica.
Acho que a gente está num buraco muito profundo economicamente. Politicamente, a gente já, desde 2018, desde 2016, tá bom? A gente já está nesse buraco político muito forte. E aí fica a sugestão do dia, ouvir o podcast do Mano Brown. Vocês já ouviram? Mano a Mano. O primeiro foi com a Não, eu Carol. não curto muito podcast. É mesmo, Gui? Eu vou ouvir, eu gosto. Né, eu gosto de ficar ouvindo as coisas enquanto conversa, mas depende muito do que é. Tipo assim, Ah, então sim. os assuntos que são abordados no podcast eu não curto tanto Entendi. ficar ouvindo. Eu curto muito, assim. O Saulinho de Geografia também. A gente trocava altos podcasts, assim, quando ele estava presencialmente aqui, porque ele voltava comigo, a gente dava aula na sexta. E aí, o Mano Brown é um cara fora da curva, ele é, sei lá, para mim ele é o gênio brasileiro indiscutível, indiscutível. E aí ele tá fazendo um podcast financiado pelo Spotify. Quem não tem Spotify pode ouvir também, é de graça, só entrar no Spotify. Não precisa pagar nada. E aí ele fez o primeiro episódio, foi com a Carol Conká, foi forte, foi forte. O segundo foi com o Drauzio Varela, que foi bom, e esse terceiro foi com o Lula. Eu comecei a ouvir, mas tem algumas questões ali muito delicadas, ao mesmo tempo tem umas questões muito interessantes para serem discutidas sobre o Brasil. Nossa, foi com o Lula? Caramba. Foi com o Lula. Mano Brown entrevistando o Lula, assim, então foi um negócio bem, bem violento, bem legal. Se vocês animarem, eu acho que foi a Amandinha ou a Laura que me pediu alguns livros, tem um livro muito bom, eu tenho o PDF dele também, chama Sintomas Mórbidos. Ele faz uma discussão política dos últimos anos do Brasil, fazendo uma crítica mesmo, tá, gente? A menina que escreveu, ela é da esquerda, assim, mas ela vai mostrando como que a esquerda do Brasil se desarticulou, como que ela, sabe assim, ela oscila muito nos seus projetos políticos. É um livro muito bom, muito bom, muito bom, muito bom para começar qualquer discussão de política. Sabe aquela que fala assim, eu tô meio perdido, não entendo muito como que é isso? Esse livro é ótimo, tá? Me lembra aí que eu vou colocar ele lá. Eu mando. Chama Sintomas Mórbidos, tá bom? Ele é de uma menina chamada Sabrina Fernandes. Ele é Não, muito... ela fala da forma que mudou, tipo, que era de uma forma, só que com o tempo foi mudando a visão da esquerda? Mais ou menos, ela vai mostrando de como que os partidos, por exemplo, tá? Assim, vou dar um exemplo que é bem conhecido, mas é para você entender, assim. Ela mostra assim, olha, o PT nasceu ali na década de 80, vindo dessa base trabalhadora, com uma plataforma muito mais social do que ele tem aqui. E aí ela vai mostrando essas transformações da esquerda brasileira, né? Que ela está chamando de esquerda brasileira, mas ela vai explicar o que é uma esquerda, quais são as propostas. E aí ela mostra, por exemplo, quando teve o racha do PT, o pessoal queria resgatar essa origem social, porque o PT fez uma aliança em tal lugar com o PMDB. E aí ela vai mostrando, falando assim, olha, politicamente, nós não temos partidos políticos estruturados. Nós temos, na verdade, pessoas famosas dentro da política. Então, ela vai mostrando assim, olha, os partidos políticos, eles esvaziaram de sentido. Então, as pessoas, quando vem um partido, elas já não identificam aquele partido mais. A bandeira daquele partido, né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente funda um partido aí, sei lá. Vou usar esse exemplo aqui. Tem um partido aqui no Brasil que quer restaurar a monarquia no Brasil, tá bom? Chamava Partido Monarquista, não sei se eles mudaram de nome. Eles mudaram de nome para alguma coisa que eu esqueci. Eles queriam voltar com a monarquia. Agora, qual que é o problema? Pessoal, como que eu tenho um partido político num sistema de governo chamado República que eu quero destruir a própria República? Entende que ele é errado na ideia dele? Um partido político que é contra o próprio jogo que ele joga, não tem como. Sabe, é o Neymar querer jogar basquete na quadra de futebol. Sabe assim, não bate. Tipo assim, o Neymar quer jogar futebol na quadra de basquete. Não casa. Então, ela demonstra isso com muita clareza, assim. É um livro muito bom. Chama Sintomas Mórbidos, para quem não pegou. Me cobra que depois eu vou mandando para vocês aí. Eu tenho o PDF dele aqui em algum lugar. Tá bom? Desculpa aí. Pessoal, assim, enfim. Essa discussão de política, ela é muito importante.
E é bom para vocês até pensarem e até para vocês se posicionarem, tá, gente? Para vocês não ficarem também só repetindo o que a galera fala, ou assim, é isso, 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 e a gente acaba ficando perdido no meio de tanta informação. Então, esse livro ele dá uma pincelada geral assim, muito boa, com ideias muito boas. Ela deixa claro qual que é o posicionamento dela, mas ela vai fazendo crítica e culpa. Tipo assim, olha, a gente, enquanto esquerda, vacilou aqui. Sabe, assim, ela mostra, assim, bem contundente. É um livro muito bom, muito bom. Assim, eu recomendo para todo mundo, tá? Enfim, então no 7 de setembro, eu mostrei para vocês que deveria ter acontecido isso, né? Eu mostrei até o Museu do Ipiranga, falei para vocês sobre o Museu do Ipiranga, que agora está uma briga para reabrir. A gente podia marcar a excursão para lá, né? Será que a gente... Qual professor que é rico, será, hein? Nenhum professor é rico, né? É um problema. Professor rico é uma contradição também. A gente podia achar um financiador rico para levar todo mundo para lá, mas não podia ter pandemia. E aí eu acabei mostrando para vocês isso aqui, ó. Eu tenho aqui a figura do Dom Pedro, né? E aí, só lembrar para vocês que, tá? A figura do Dom Pedro, ela é uma figura que está articulando, ou seja, construindo, junto com as elites brasileiras, um processo de independência. O nosso processo de independência é bem caído no sentido assim, que ele tem muito baixa participação política. E aí eu mostrei para vocês que nesse quadro, né, que foi feito quase 80 anos depois desse acontecimento, ele deixa muito claro qual que é o lugar da população, né? Que é esse lugar aqui à margem. E aí, pessoal, eu vou fazer uma ligação, que vocês podem até me falar se eu estou errado ou não, assim, no sentido de, professor, eu acho que você vacilou. Mas quando a gente olha tudo que está acontecendo no Brasil, eu não sei vocês, assim, mas eu sinto que a gente não participa dessas discussões. Sabe? Eu ainda sinto que a gente está aqui nesse lugar. Então a gente tem lá, né, o chefe do executivo, né, que no nosso caso atual é presidencialismo, então a gente tem um presidente, e mesmo votando para o presidente, eu sinto, e eu, assim, posso estar errado, tá, gente? Não sei o que vocês acham. Que a gente que a gente não participa politicamente. Eu sinto que falta a gente talvez entender mais disso, sabe? De cobrar as pessoas que a gente vota, sabe? De falar assim, olha, fulano, eu votei em você e você está fazendo caquinha com o meu voto, sabe? Vocês são mais novos, né? Mas, sabe, lembrar de quem você votou e nem que seja mandar um direct para ele no Instagram, no Twitter, e falar assim, velho, ó, eu votei no você, irmão, você falou que ia fazer isso, não fez nada. Só que a gente cobra pouco os nossos políticos, né? E a gente esquece que são eles que trabalham pra gente, não o contrário. Assim. Cobra pouco, ou nem cobra por medo. Porque, tipo, eu votei assim, nele, mas que autoridade eu tenho para reclamar dele? É tipo isso. É isso, Gui, assim, eu sinto que a gente não dá poder pro nosso voto, sabe? Tipo assim, porque é o seu voto que coloca ele lá. Então, assim, eu acho que a gente precisava mexer muito grave nisso nas escolas, sabe? De falar assim, olha, vamos ensinar isso para os alunos e repetidamente, para que eles entendam que são eles que têm poder sobre esses políticos, e não o contrário. Os políticos são representantes do povo. Ah, Amandinha falou isso aqui, Amanda, assim, os candidatos à presidência, eles são uma elite. Eles são uma elite e sempre foram, assim, né? Eu lembro muito claramente disso, que o Lula, ele sempre, né, participou das candidaturas a presidente, desde quando acabou a ditadura militar e pôde ter eleição. Quando ele ganha em 2002, o Lula de 89, que foi a primeira eleição que ele participou, eles são completamente diferentes. Então, assim, uma das críticas muito grandes, né? Uma das críticas grande. Eu estou fazendo uma concordância muito errada. Uma das grandes críticas ao Lula é o quanto que o Lula ele foi perdendo um pouco dessa raiz social. Eu não estou falando que ele não tenha, tá, pessoal? Ele tem, ainda é importante, ele é aglutinador, mas é isso, sim. Se não for o Lula, quem vai ser do PT? Entendeu? A gente precisa que vocês aí, ó, governem o Brasil, gente, ó. Tá na hora. Claudinha, Simone, Laurinha, Amandinha, Gui, vocês precisam ir, gente. Precisa se candidatar, precisa, sabe, correr dessa coisa da política, assim, e a gente vai tendo preguiça da política, preguiça da política. Então, assim, eu sinto que a gente ainda está um pouco distante dessa política que a gente podia participar. Opinião minha também, né, gente? Desculpa, foi só um desabafo aí. Não sei, mas eu acho estranho que, tipo, política é um assunto bem
por mais que seja importante, parece que as pessoas meio que não querem falar sobre, porque ou não tem conhecimento, ou só quer evitar. Tipo assim, Assim, não quero falar de política. Não importa isso, com isso. assim, não sei se você já ouviu isso, mas tem uma galera que fala assim, tem 3 coisas que não discutem. Futebol, política e religião. Assim, gente, são as coisas que mais se discutem, né? Futebol, política e religião. Futebol, nem se fala. Política precisa ser discutida porque são as nossas coisas, né? E religião também, porque senão podem acontecer algumas atrocidades aí, né? Eu não conheço a Mandinha, essa música. Ou se conheço também, não lembro. Se você quiser cantar, a gente está disposto a te ouvir. Então, Eu assim, a lembro que gente... era Racionais. Eu lembro qual que é. Tá, você está certíssimo. Eu não sei cantar Racionais todos. Tá vendo? Vamos abrir o Google, vai falar pra gente. Sobrevivendo no Inferno. Não é esse não. Calma aí. Esse aqui é o nome. Não consegui achar aqui não, galera. Depois a gente procura. Mas tem sim. Você tá certíssimo. Mas se você quiser cantar, viu, Amandinha? E eu não consigo cantar, não. Beleza? Pessoal, Minha voz não permite. a do Mano Brown também não. Mas ele tá lá. Não é a voz, Amandinha, é o conteúdo. Mano Brown tá aí pra mostrar isso pra gente. Olha pra você ver. Vou procurar e mando o link. Beleza, mas se você quiser cantar, pode treinar pra próxima aula. Eu vou... sei lá, Mandinha. Se fizer isso, eu vou falar pra galera do Enem te dar um pontinho a mais. Como se eu tivesse esse poder, né? Bocoyó. Enfim, né, na última aula, pessoal, eu concluí falando para vocês sobre como que aqui a gente tem 2 representações da independência. Aqui com essa ideia do povo muito afastado e aqui com essa ideia de o povo muito presente. E aí eu tentei pontuar, e eu não sei se eu fui bem sucedido nisso, de que nenhuma dessas representações é verdadeira, né? Historicamente falando, óbvio, né? Porque não há uma participação popular tão grande quanto está aparecendo nessa pintura, mas também não há uma exclusão total da população. No processo de independência... não está aqui. No processo de independência, o que rolou? O Brasil ele vai ter guerras de independência. E essas guerras de independência elas vão estender em 2 capitanias, que é a capitania da Bahia e a capitania do Grão-Pará. Tá bom? Na Bahia, eles só vão conseguir expulsar as tropas portuguesas da Bahia no dia 2 de julho de 1823. É tanto que isso daqui é comemorado como a independência real. Assim, principalmente na Bahia, tá bom? Porque eles falam assim, olha, gente, a nossa independência tem que ser conquistada e não negociada, né? Mas eu expliquei para vocês, e esse daqui é o ponto importante da nossa aula de hoje, tá bom? Isso aqui é uma questão que sempre cai. Eu falei já disso e vou repetir. O Brasil, ele tem uma particularidade. Aqui no Brasil, a gente tem mais conhecimento, tá bom? Sobre Estados Unidos, sobre a Europa e até sobre a Ásia, do que a gente tem, por exemplo, do Equador. A gente tem mais conhecimento, sei lá, sobre quem que é o presidente da França e as pessoas agarram para falar qual que é o presidente do Uruguai. Quem que é o presidente do Uruguai? Quem que é o presidente do Chile? Quem que é o presidente dos Estados Unidos? Eu também não sei, professor. Biden. Não, Biden. é o Biden. Pelo amor de Deus. E do Equador? Não, do Chile, então. Que é mais de boa. Ou não? Não sei. Só É sei isso, dos né, Estados gente? Olha Unidos. que estranho. A gente está do lado deles. Mas quando eu falo assim, Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, a gente já ouvi falar. A gente fala do Macron, que é o presidente da França. Já ouvi falar. Sabe essas coisas assim? Quando a gente fala, por exemplo, o Talibã tomou o poder no Afeganistão, e a gente acompanha, e etc e tal, olha que bizarro. E a gente não sabe dos nossos vizinhos.
Por que que o Brasil ficou isolado? Tem muito a ver com a nossa independência e com a independência desses países. Olha o que rolou. Quando o Brasil, tá bom, recebeu a família real, né, lá em 1808, o Dom João VI, ele unificou as elites. Foram essas elites juntas que fizeram a independência com Dom Pedro. Só que olha o que aconteceu. Na América Espanhola, vocês vão ver isso com a Marisa, na América Espanhola, né, os nossos vizinhos hispânicos aqui, latinos, quem é que vai fazer o processo de independência? As elites. E as elites aqui, elas não se somaram. As elites aqui, elas se dividiram. Então, cada elite fez o seu processo de independência. Então, o Brasil, ele começa a cortar relações com essa região aqui, para que essas ideias de independência das elites não chegassem no Brasil. Olha que safadeza. E foi por isso que o Brasil conseguiu ficar gigante. Sebastião Pinheiro, perfeito, Amandinha. Mas quando vem com esse N contínuo aí, pode falar que rolou um Google. Ah, sabia. Esse N contínuo é a cara, ou senão esse acento no A, sabe, do Sebastião. Então, olha isso, pessoal. O Brasil. Aluno que sabe o nome não acentua. É esse o negócio. Eu não ia acertar de jeito nenhum se fosse uma prova. Nunca ouvi falar dele na vida. Olha, a gente pode fazer um rolê desse aí. Eu só tenho que terminar. Eu já ouvi falar por causa de uma aula de geografia. Não sei se foi de geografia ou de história, mas foi no segundo ano. Deve ser geografia. Geografia chega mais nessas coisas do que a história, assim. A gente tem que explicar pra galera ainda, sei lá, que como é que chama o cantor sertanejo, gente? Agora eu esqueci. O Sérgio Reis está organizando um golpe no Brasil. Olha pra você ver, gente. Olha o nível que a gente chegou. Sabe, assim, é isso, assim. Enfim, então, os professores de história estão com um pouco de problemas aí para resolver. E aí, o que o professor precisa deixar claro para vocês, gente? Portugal, ela conseguiu, quando o Dom João VI veio para cá, unificar essas elites. Então, o Brasil virou esse gigante no meio da América. E ele acabou se isolando dos seus parceiros, né, latinos por isso. É muito estranho a gente conhecer tão pouco da história da Argentina, conhecer tão pouco da história do Uruguai, do Paraguai. A gente fala do Paraguai muito da Guerra do Paraguai. A gente fala do Chile na Guerra do Pacífico e olhe lá. Entende? Do Equador a gente nunca fala. A gente fala Venezuela e Colômbia, mas aí por motivos óbvios. E aí eu confessei para vocês que eu não sei nada sobre Guiana Francesa, Suriname e Guiana, né, que é a outra lá. Então, pessoal, a gente desconhece um tanto de coisa. Sabe, América Central. Olha isso aí, gente. Quantos países tem na América Central? Não sei, tem um tantão. Eu sei, de Cuba, Haiti, tem um que eu gosto que chama Trindade e Tobago, eu não sei. Tem as Ilhas Maurícia. Então tem algumas regiões ali, né, Panamá, por causa do canal do Panamá e tal, mas a gente vai perdendo isso. Então, o Brasil se isolou da América Latina porque ele não queria que essas ideias de independência das elites pudessem produzir alguma coisa. Vocês vão ver que daqui para frente, essas ideias vão sempre voltar. E aí vai ter um período em que quase o Brasil todo se separou, tá bom? Em pequenos paizinhos, vamos chamar assim. Agora, pessoal, a partir dessa declaração da independência, né, essa articulação das elites, é uma coisa que funciona com todo o país, tá, gente? Isso funciona até hoje. Como que um país surge? Um país surge por milhares de processos, seja de independência, seja porque eles fazem um plebiscito, e aí a população fala assim, olha, o pessoal do Sul, eu não sei se tem alguém aqui que é do Sul, o pessoal do Sul, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é doido para se separar do Brasil, tá bom? Eles têm milhares de projetos de lei para se separar do Brasil de verdade. Esses caras querem muito ficar longe da gente. Enfim. Aí, vamos imaginar que vamos imaginar que Minas Gerais resolve se separar, tá bom? A gente vai fazer aqui um paraíso fiscal. Nossa, eu tô bem, sabe, cabeça de bandido hoje. Não, esquece, pessoal. A gente vai separar Minas Gerais. E aí, no que a gente vai separar Minas Gerais, qual que é o primeiro passo? As pessoas, os outros países do mundo, precisam reconhecer Minas Gerais enquanto país. Se isso não acontecer, a gente não consegue negociar.
Por exemplo, vou dar para vocês um exemplo mais concreto que a gente tem hoje no mundo. Existe o Estado de Israel, o país Israel. E existe uma região chamada Palestina. A Palestina e o povo palestino oficialmente não tem um país. Só que eles têm um representante, tá? É um representante da autoridade palestina. Muitos países não reconhecem esse cara enquanto representante dos palestinos. Porque se eles reconhecerem, vai dar força para que ele seja um grupo separado. E vários países, como os Estados Unidos, querem que a Palestina seja toda de Israel, tá bom? Do povo judeu. Então, essas delicadezas acontecem o tempo todo. O Talibã, por exemplo, ele precisava que os outros países reconhecessem o governo dele. Então, ele chegou lá na televisão, lá no Afeganistão, e falou assim, a gente vai fazer tudo de boa, gente. A gente não vai matar ninguém. A gente vai ser super da paz e do bem. A gente vai permitir com que as mulheres tenham seus empregos. Galera, e aí os países falam, que legal. Qual foi o primeiro país que reconheceu o governo do Talibã? A China. Por quê? Porque ela tem interesses econômicos na região. No caso do Brasil, assim que ele se torna independente, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai ser o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente. Só que não acham que ele fez isso porque ele era bonzinho. Os Estados Unidos ele fez isso porque ele queria transformar o Brasil em um mercado econômico dele, que é o que a gente é hoje, inclusive, né? Então, é um lugar em que eles podem vender tudo que eles querem, etc. e tal. Esse projeto dos Estados Unidos de financiar essas independências e dominar a América, a gente chama de doutrina Monroe, tá bom? Por causa do presidente da época que falou isso, ó. A América tem que ser dos americanos. Então, a gente vai reconhecer todo mundo e a gente vai fazer negócio com todo mundo. E é assim que os Estados Unidos vai se construindo enquanto um país rico e poderoso. Olha para você ver. Portugal só vai reconhecer a nossa independência 3 anos depois daquela negociação toda da declaração de independência. Só que Portugal coloca uma condição. Para a gente poder ser reconhecido por Portugal, e aí era uma condição que os outros países pediam. Então, tipo assim, a Espanha falava, olha, o Brasil lá pediu para ser reconhecido, ou Portugal, ele realmente ficou independente. Então, quando Portugal reconhecesse, todos os outros países iam reconhecer. Isso aconteceu, por exemplo, agora com o Sudão. O Sudão, não sei se vocês sabem, se separou em Sudão e Sudão do Sul. Tá bom? Sudão do Sul, se eu não me engano e não me falha a memória, é o país mais novo que a gente tem aí hoje. Então, o Sudão do Sul, eles fizeram uma votação com a população e a população topou se separar. E aí, o que aconteceu? Assim que eles se separam, eles fizeram todo o processo de separação, que foi muito chato e tal. Separou. O primeiro país que reconheceu o Sudão do Sul foi o próprio Sudão. Na hora que isso acontece, não há um processo de guerra. Porque o que pode acontecer? Uma região como o sul do Brasil querer se separar, e aí o Brasil fala, não vai. E aí a gente faz uma guerra civil, quebra o pau, etc e tal. A gente podia chamar de guerra da Xuxa, né? Ia ser aquele tanto Xuxa Meneghel atacando um, assim, aquela loucura toda. Rodrigo Hilbert pra cá. Nossa, será que o Rodrigo Hilbert ia lutar do lado do sul? Se ele lutasse, a gente ia perder, né? O cara ia construir o próprio tanque. Ele ia fazer as fronteiras ele mesmo. Ele mesmo, tem certeza. Professor, o único chato de alguns sulistas é que, tipo, quando tá frio, os caras gostam de postar vídeo sem blusa, tomando chimarrão. No frio, assim, falando, nem tá frio. Nossa Senhora. Isso. Assim. Mas, assim, enfim, eles têm esses projetos separatistas aqui. Eu também acho eles bem chatos, assim, mas é só preconceito meu, assim. É igual falar que baiano é preguiçoso, mas nas Olimpíadas pegaram mais pontos pra gente. É isso, assim, a gente vai criando uns preconceitos muito estranhos. E aí o Sudão do Sul, por exemplo, o Sudão foi reconhecido, então se o Brasil não reconhece, vira guerra civil. E aí esse país novo que está nascendo, que não foi reconhecido, ele não consegue negociar com ninguém, aí ele vai ficar isolado economicamente, e aí acaba quebrando, enfim. Então precisa desse processo. E aí Portugal colocou como exigência para reconhecer o Brasil que o Brasil pagasse 2 milhões de libras esterlinas. Agora, pasme, tá? Eu vou fazer um esqueminha aqui, que esse esquema é muito delicioso para a gente entender que o Brasil, ele tem muitas coisas legais, que eu amo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem uns negócios que você fala assim, não, galera, vocês já começaram assim, é sacanagem. Aqui estava o Brasil, tá bom? O Brasil tinha acabado de nascer, um bebezinho, tá?
Amandinha, eu já vou te responder, eu vi a sua dúvida aqui, tá bom? E aí, o que acontece? O Brasil nasceu e Portugal falou assim, olha, para eu te reconhecer, você precisa me pagar 2 milhões. Pessoal, acabou de nascer. Tem dinheiro? Não tem. Então, o que o Brasil fez para garantir esse reconhecimento? O Brasil foi lá e pediu dinheiro emprestado para a Inglaterra. Então, o Brasil falou assim, ô Inglaterra, você pode me emprestar aí 2 milhões? A Inglaterra foi e emprestou, claro que com juros e tal. Aí o Brasil pegou esses 2 milhões e pagou quem? Portugal, tá bom? Aí Portugal ficou super feliz com o dinheiro, né? Mas a pergunta que fica é, o que Portugal fez com o dinheiro? Portugal usou os 2 milhões de libras esterlinas para pagar uma dívida com a Inglaterra. Sacaram o nível da coisa? Por que a Inglaterra é tão rica? Porque aí depois o Brasil ia ter que pagar a Inglaterra esses 2 milhões que vão virar 4 pelo menos, né? Então o Brasil ele já nasce com uma dívida externa. O nosso primeiro grande movimento enquanto país é já estar devendo alguém. Tudo bem? E junto com isso, a Inglaterra falou assim, olha, eu também vou reconhecer que vocês são um país, né? Vocês estão me pegando 2 milhões de libras esterlina emprestado comigo e tal. Só que eu preciso que vocês acabem com o tráfico negreiro, tá? Pessoal, a gente já está chegando na nossa aula sobre escravidão, que é uma aula inteira só sobre escravidão. Tá? E eu vou fazer um recorte geral, mostrando como que era no Brasil Colônia, no Brasil Império, e tentando fazer algumas pinceladas sobre os dias de hoje, né? Passando pela República também. Mas aí não só sobre a escravidão, mas sobre a questão da negritude, etc. E, tal. E aí a Inglaterra, olha que safada a Inglaterra, ela falou assim, olha, mas vocês precisam acabar com a escravidão. E por que a Inglaterra queria acabar com a escravidão? Porque ela queria vender produto para todo mundo. E no Brasil, a maioria da população era escravizada. Se a maioria da população é escravizada, a Inglaterra não tinha para quem vender. Faz sentido? Então, o que a Inglaterra faz? Tenta forçar que os países acabem com a escravidão. Olha para você ver. Em 1810, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil. O Brasil só vai acabar legalmente com a escravização em 1888. Pessoal, 78 anos para o Brasil tentar acabar com a escravidão. E é óbvio, né? Que foi foi assim, foi tarde, demorou e ainda fizeram do jeito errado, sabe? A escravidão já estava errada por si só, mas aí a galera conseguiu piorar tudo, tá bom? E aí, pessoal, o que um outro país precisa? Além do reconhecimento, ele precisa se organizar internamente. Então, Dom Pedro agora, né, que vai ser coroado como o imperador do Brasil, ele pede para que a elite política do Brasil se reorganize. E para se reorganizar, ele convocou essa galera e falou assim, olha, vamos fazer uma constituição para o Brasil. E aí, não tinha isso antes, e aí nesse período aqui do Império, nascem partidos políticos, tá? Grupos políticos que vão ajudar nessa estrutura política. Surge, primeiramente, 2 partidos. Um partido chamado Partido Brasileiro, super legal o nome, assim, achei inovador, assim, sabe? É uma coisa assim, daria um bom Instagram. E o outro partido que surge é o Partido Português, tá? Dos descendentes e dos portugueses que viviam aqui. Gente, era isso. Só que olha que interessante. A elite econômica do Brasil estava no Partido Brasileiro. A galera de Portugal era uma elite econômica? Era, só que era uma elite econômica que vinha de descendente de Portugal ou de próprios portugueses que moravam aqui. Porque lembra que o Brasil, até ficar independente, ele era obrigado a fazer negócios só com a sua metrópole. O Dom João VI acabou abrindo um pouco isso, né? Principalmente para a Inglaterra, eu mostrei para vocês sobre a taxa de produtos, importação. Só que esse partido português era um partido puramente comercial, né? Eram portugueses e descendentes portugueses que faziam negócio. E por que o professor está falando isso? Porque quem vai realmente fazer a primeira Constituição do Brasil é o Partido Brasileiro. E o Partido Brasileiro estava cansado dos portugueses. O que eles resolveram fazer? Olha que ideia genial. A gente é safado em todos os momentos. Eles falaram o seguinte, olha,
eles fizeram uma constituição toda bonitinha, toda divididinha e tal, e escreveram assim, olha, para votar no Brasil, tá bom? Para votar no Brasil, você precisa ter pedaço de terra com mandioca plantada. Gente, quais eram as únicas pessoas que tinham mandioca plantada? Os grandes latifundiários brasileiros. Os portugueses que mexiam com o comércio, óbvio que eles não tinham mandioca plantada, porque eles ficavam nas cidades portuárias negociando coisas. Eles eram ricos para chuchu. Só que eles não eram ricos porque eles tinham terra, diferente da elite brasileira. Olha que safadeza, gente. Os caras colocaram isso daí na surdina e falaram assim, olha, desse jeito, só os brasileiros que vão poder votar. Só que eles esqueceram de uma coisa muito importante. O Dom Pedro I, ele era o quê? Brasileiro ou português? Português. Português. Ele ficou feliz com isso? Não, ficou possesso com essa primeira Constituição. A gente chama esse projeto de Constituição, pessoal, de Constituição da Mandioca, porque a gente que é historiador não tem muita criatividade para fazer piadinha legal. Então virou Constituição da Mandioca. Essa Constituição da Mandioca, ela é um projeto, ela não virou lei, tá bom? Por quê? Porque excluiu os portugueses da participação política. E aí o Dom Pedro I ficou tão possesso, mas tão possesso, que ele mesmo juntou um grupo de amiguinhos. Sabe, gente, o Dom Pedro é igual aqueles meninos que vai pro play. Eu já falei disso pra vocês. Ele leva a bola, aí na hora que ele não tá gostando mais do jogo, ele pega a bola e sobe pra casa. Sabe esses moleque? O Dom Pedro é assim. Então ele viu o projeto, não gostou, mandou todo mundo embora, prendeu uns caras, tá bom? Inclusive uns caras que tinham ajudado ele a fazer a independência. E aí ele chamou uns amiguinhos e foi pra casa dele jogar videogame. É isso, assim. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer a gente mesmo a Constituição. E aí eles fizeram uma Constituição. E a nossa primeira Constituição, ela é outorgada. O que quer dizer outorgada? Ela é imposta sobre a gente. A gente não escolheu tê-la, tá bom? Então, por exemplo, pessoal, o Brasil ele teve 7 constituições oficiais, milhares de projetos. A última Constituição nossa é de 1988. Nessa Constituição, os brasileiros votaram nas pessoas que iriam fazer a Constituição. Esse é um projeto legítimo. Então, por exemplo, eu, sei lá, olho aí e vejo que o Gui tem super condições de representar a nossa vontade e de escrever sobre isso. Então, eu voto no Gui, e o Gui, como foi meu eleito, eu acredito no projeto do Gui, tá bom? Ele vai lá e ele vai escrever a Constituição e colocar esse pouco dessa ideia. Ele é nosso representante legal. Só que nessa primeira Constituição do Brasil, não foi assim. Ele falou assim, galera, ó, essa é a Constituição, quem não quiser vai tomar porrada. Nós tivemos outras constituições assim, tá, pessoal? As constituições da ditadura militar foram assim, tá bom? Elas foram impostas sobre a população. Eu preciso explicar isso aqui, mas isso aqui demora. Eu vou só responder a pergunta da Mandinha, pessoal. A Mandinha fez uma pergunta maravilhosa. Assim, por que os estadunidenses acham que são os únicos americanos? Os brasileiros seriam falsos americanos, juntamente com os outros países da América? Ô, Amanda, tem uma questão de ideia aí que é muito forte, tá bom? Qual que é a ideia? Os Estados Unidos, quando ele se constrói enquanto país, ele coloca na cabeça dele que eles são os melhores. E ninguém tira isso da cabeça deles. E quando o Brasil ele se constrói enquanto país, ele cria uma dependência muito forte dos Estados Unidos. E aí, aqui no Brasil, tá? Isso acontece no Brasil, tá, Mandinho? Essa ideia da linguagem, ela fica muito poderosa. Por quê? Porque toda vez que eles, né, os estadunidenses se referem ao próprio país, eles falam da América. Essa ideia de que, né, United States of America. Então, essa ideia de que eles são os Estados Unidos da América, dá para eles a ideia de que a América é deles. E assim, tá, mano? Vou falar talvez uma coisa feia, mas a América é deles. É deles. Sabe, assim, eles realmente fazem o que eles querem o tempo todo com todo mundo, assim. Então, aqui no Brasil, que a gente já tem essa ideia de achar tudo de lá muito maravilhoso, a gente começou a colocar na cabeça de que eles são os americanos e nós somos os latinos, nós somos brasileiros, mas nós somos americanos de fato, tá? Todos nós. E aí, só uma distinção do que seria latino-americano, tá bom?
que é um latino-americano, pessoal? Somos nós que fomos colonizados por países ibéricos, Portugal e Espanha, tá bom? Então, quando vocês verem América Latina, Hispanoamérica, latinos, ele se refere a esse grupo de países que foram, né, dominados. Por exemplo, as Ilhas Maurícias é da Holanda. Então, elas estão aqui na América, só que elas não são da América Latina, assim como o Suriname, tá bom? A Guiana Francesa também não é muito considerada, não. Porque, por mais que França seja base do latim, eles não consideram. Eles gostam de falar que é só o português e o espanhol. Tá bom? Mas, por exemplo, a Jamaica. Gente, vocês sabem que a Jamaica está na América. Todo mundo sabia isso? Não, né? Essa não. Não. A Jamaica, por exemplo, é de colonização inglesa. Amandinha, é que vocês estão perdendo um clássico daquela sessão da tarde que chamava Jamaica Abaixo de Zero. Eles explicam tudo isso lá. Eu aprendi lá, inclusive, nesse filme. Que é um filme muito bom, que são jamaicanos que vão para os Jogos de Inverno. Gente, você chora de rir. É muito bom. Mas é melhor eu ver primeiro, gente, porque alguns filmes envelheceram mal. Mas esse daí eu lembro que era muito de boa, assim, e eu gostava. A Jamaica, por exemplo, ela tem uma rainha. A rainha da Inglaterra é a rainha da Jamaica. Tá bom? Então, na Jamaica, a Jamaica não é uma América Latina. Faz sentido? Pegar a ideia aí que a gente está tentando construir? Pegou a Mandinha? Assim, tá localizada no local, mas não foi dominado por ele. Exatamente assim. Ela está localizada na América, mas como não é colonização latina, que normalmente a gente usa de Portugal e Espanha, a gente não fala que ela é América Latina. Então, por exemplo, a América Latina, ela tem alguns lugares ali que ela não funciona. Que vai ser, por exemplo, o caso acabei de falar, do Suriname, das Ilhas Maurícia, da Jamaica. Tá? A gente tem esses buracos aí que não vão ser todos. Então, só tomar cuidado com isso. Tá bom, Mandinha? Respondi sua dúvida? Respondeu. Ótimo. Pessoal, eu já passei da hora de novo, né? Desculpa, perdão. A gente precisa ter mais tempo, né? Assim, eu vou empolgando, desculpa. Mas já comecei bem, isso aqui são as constituições. Agora, pessoal, a gente vai pular para algumas coisas assim mais práticas e mais rápidas, tá? Aqui não vai ter muito mais, assim, muito mais grandes detalhes como a gente teve na colônia, não. Tá bom? Ok? Ok. Então é isso, meus amigos. Sextou, bom final de semana. Bom Netflix para quem é de Netflix. Bom descanso, tá bom? Se vocês conseguirem descansar, é muito bom. Tá bom? Se preparem aí, simuladinho no domingo. Vamos bombar. Tá bom? Quero ver todo mundo tirando total, esfregar na cara do professor que estava tudo fácil. Tá bom? Tá bom. Beijos, pessoal. Muito obrigado pelo dia. Vocês são incríveis. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Simonezinha. Obrigado, Rafa. Boa noite. Obrigado, Amandinha. Tchau, Laurinha. Tchau, Cláudia. Ah, já foi. Gui tá aí preparando os animes dele pro final de semana. Ah, mais ou menos. Tá, eu tô assistindo muita pouca coisa. Não tô manuando. Eu também. Tô caído, Gui. Tô com 6. O que eu quero ver mesmo vai ser só final do mês, 30 de setembro. Qual que é? O Baki. Ele é da Qual que é? Netflix também. Baki. Baki? Tá. Eu vou ver se eu começo. Ele é de luta, mas é tipo assim, as lutas é muito da hora. Mas você vê os personagens do jeito que eles são desenhados, tipo, eles são todos são bombados, mas o jeito que eles são bombados é muito louco. A forma deles. Tem um cara lá que os músculos dele, quando eu fui ler algumas coisas sobre ele, os músculos do cara são, na verdade, baseados no rosto de frente de um leão. Uau. Aí quando ele faz uma pose, tipo, de músculo, parece você vê realmente. Parece um leão. Eu dei um Google aqui. Parece muito o Léo Stronda, né? Sim. Achei estranho. Mas eu vou dar uma olhada. Esse cara que tem rosto não, rosto não, né? O formato do músculo de leão é, tipo, na história, ele é o cara mais forte do mundo. Tá, vou dar uma olhada aqui. Quem sabe, né? Acabei de ver um louva-a-Deus aqui. Então, vou ver. Boa noite. Boa noite, queridão.